Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, esse é o canal Vejam os Sinais. É uma alegria esse tempo que eu separo para gravar algum conteúdo, contribuir com os estudos de todos aqueles que me dão aí a honra, não é? A bênção de alguma maneira ser escalado para trazer algum conteúdo, alguma informação para a sua reflexão dentro desse conteúdo dos últimos dias, porque é claro, se você veio parar aqui, você sabe que eu estou falando sobre isso. De alguma maneira, Deus te trouxe aqui para eu trazer algo que você está buscando, algo que será útil para você em algum momento. Por que eu posso falar isso? Porque eu oro muito acerca desse ministério, dessa oportunidade de compartilhar esses conteúdos. Então, sou muito grato a Deus pela sua vida, porque você está aí hoje junto comigo. Bom, o que eu quero compartilhar hoje, dentro deste conteúdo, ele acabou brotando no meu coração a partir de um texto que o meu Facebook pessoal, Haroldo Maranhão, trouxe de volta com uma memória, e é um texto que eu escrevi lá em 2016. Então é uma meditação, uma reflexão, eu gastei um tempo compartilhando dia a dia os textos de Provérbios para uma reflexão, uma meditação diária. E aí o que aconteceu? Esse texto está em Provérbios 24, 17 a 18, diz assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Eu vou deixar aqui nas observações deste vídeo. Então veja, o Senhor está advertindo alguém que crê, embora este princípio seja universal, mas vai levar a sério quem crê na Bíblia, de que nós não devemos nos alegrar com a queda dos nossos adversários. Na verdade, nós não devemos nem ter adversários no que nos diz respeito. Pode ser que alguém seja contra nós, mas nós somos chamados a perdoar, somos chamados a abençoar, e uma das marcas dos últimos dias é justamente essa divisão, dissensão, facção, como Paulo nos alerta na sua carta a Timóteo, demonstrando que nos últimos dias esse conteúdo, esse contexto, ele será muito sério, ele será muito acirrado. E é o que nós estamos vendo acontecer. E aí eu vejo também pessoas que supostamente amam a Deus e amam a palavra de Deus caindo neste engano. É um assunto que eu já falei algumas vezes nos meus vídeos, porque é algo que me preocupa muito, o grau de ira e de envolvimento que as pessoas têm tomado, inclusive dentro da casa do Senhor, o que é um absurdo. O que o Senhor está advertindo é, quando isso acontecer, quando cair o seu inimigo, o seu adversário, não caia, é como se Deus falasse assim: não vire para raio. Ou seja, Deus vai estar derramando a ira dele, está derramando o juízo dele, está trazendo a um tempo de tomar presta atenção, e o Senhor removendo essa pessoa do seu lugar, e você se levanta para comer. Você não, tá bom, você não é a pessoa, mas outras pessoas, outros crentes que nós conhecemos, se levantam para comemorar e celebrar. Yes, caiu, que legal, haha, bem feito, foi feita justiça, seja feita justiça contra essa pessoa, porque ele é mau, ele é maligno e blá blá blá. E o que acontece é que quando fazemos isso, desagradamos o Senhor, porque há um princípio em Mateus que diz o seguinte: com a mesma régua que você e eu julgarmos, nós seremos julgados. E nós muitas vezes tomamos essas decisões ou posições de nos alegrar contra a queda de alguém baseado em informação de outros. Se tiver aqui dentro do contexto, eu quero falar de política e de governo, que é o que tem torrado os fios desencapados que alimentam, energizam a vida de muitos, a gente percebe que ainda mais. E eu vejo então, como eu já falei aqui, crentes da direita, esquerda, diagonal, superior, inferior, centro deslocado, centro recuado, pouco importa a sua linha ideológica como crente em Jesus Cristo. O fato é que cada vez mais os crentes estão comemorando a queda do candidato oposto à sua convicção ideológica pessoal. Como se nós crentes pudéssemos, de lado a lado, pegar direita e esquerda, todos os programas de governo e dizer: o meu candidato ele é o mais bíblico, por isso, a minha ideologia é a mais bíblica. E aí direita e esquerda se levantam e falam isso uns dos outros e combatem uns aos outros. E é então interessante, se somos todos crentes, seria impossível nós dizermos que um está 100% certo e o outro está 100% errado. Isso é ridículo. Podemos talvez dizer que nós achamos que alguns princípios que nos são gratos da palavra de Deus são melhor atendidos pelo candidato A ou B, mas não podemos dizer que o outro é totalmente maligno, porque então tínhamos que rasgar a Bíblia se tem crentes do outro lado, ou então nós vamos começar inclusive a julgar que crente sou eu e quem está do outro lado nem é crente. Olha que loucura! E isso acontece municiados por informações de jornalistas,
por informações de veículos de imprensa que nós não controlamos, que têm as suas ideologias, têm os seus objetivos e alimentam com muitas informações de fake news, e aí eles também discutem de lado a lado quem fala a verdade, quem promove fake news, e aí nós levamos então, nós somos levados a tomar um papel tão inadequado como crentes, saímos da nossa posição. Por que eu posso falar isso? Eu já fui muito de política, eu já participei, já me envolvi com pessoas que estavam aí concorrendo a cargos, já conheci bastidores de eleições, não é? E eu entendo que tem gente sincera de um lado e de outro, tem gente bem intencionada de um lado e de outro, e tem gente muito mal intencionada também. E cada vez mais nós sabemos que os governantes estão caminhando para fazer parte da agenda dos últimos dias, já falei isso aqui em alguns outros vídeos, né? Os 10 reis que representam a humanidade toda em algum momento futuro têm um só intento, um só pensamento, que é entregar o governo para a besta, para o anticristo. Então, como é possível o mundo estar representado por 10 pessoas, 10 reis, que já chegam nesse lugar com um único propósito, com um único pensamento de entregar a cadeira de governo do mundo para alguém como anticristo? Você percebe onde a política vai nos levar ao longo do tempo? É por isso que eu estou muito confortável, porque como eu falei no começo, esse texto foi de 2016, então eu não estou falando da política de agora, 2021, senão você já vai me colocar um X. Eu estou colocando e falando para você que desde que o Senhor me chamou para ser pastor aqui em Alphaville, eu com a minha esposa, nós oramos na igreja por todos os governantes. Então, se você fizer a conta, nos últimos 7 anos, oramos por alguns presidentes, oramos por alguns que perderam o mandato, que perderam a eleição, outros que estão estabelecidos e outros não, e nós vimos então governantes nas mais diversas nações subirem e caírem, já vimos de tudo um pouco, e em todas estas eleições nós oramos por todos os governantes. Por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo tem um papel mais alto e maior, que é orar e abençoar os candidatos, os políticos, os governantes investidos de autoridade, porque o Senhor nos manda fazer isso na Bíblia, e pouco importa se quem está na cadeira é quem eu votei, ou é aquele que derrotou o meu candidato, porque é claro que eu tenho as minhas preferências políticas, mas o papel da igreja é mais alto do que essa, o papel da igreja é maior do que esse, e quando nós caímos neste erro de querer justiça para os adversários, nós corremos o risco de atrair o Senhor contra nós, porque estamos violando o princípio da sua palavra. É porque a régua que nós vamos medindo será aquela que será usada para nos medir. Se nós baseamos nosso julgamento em um julgamento injusto e mentiroso contra alguém que está sofrendo uma conspiração, digamos assim, e você e eu não, mas pessoas se levantam para falar, é isso, eventualmente amanhã sofrerão injúria, sofrerão mentira e serão julgados da mesma forma que julgaram, sofrerão as consequências igual, porque estão no lugar de transgressão da palavra do Senhor. Você não pode querer justiça, nem mesmo contra o seu inimigo que te ofendeu, porque você sempre, eu sempre, nós sempre teremos alguma culpa no cartório. Eu já falei sobre isso aqui também em algum momento. Nós não estamos 100% certos e alguém 100% errado para que nós soframos uma injustiça 100% injusta. Querido, querida, nós também erramos, pecamos, transgredimos, julgamos mal, nos equivocamos, fomos influenciados, não oramos o suficiente para tomar uma decisão, e quando tudo isso acontece, nós tomamos decisões erradas que podem fazer com que alguém se levante contra nós de uma maneira injusta, mas nunca você e eu estaremos 100% certos e alguém estará 100% errado. É por isso que nós não podemos pedir justiça contra os nossos adversários. Ultimamente eu vejo crentes, inclusive, orando para que venha o juízo contra esta pessoa ou este sistema. Não devemos fazer isso. O juízo de Deus, ele é muito sério, ele é dramático. Será um evento único na história da humanidade, e o meu papel e o seu papel não é desejar que o juízo venha, é desejar que as pessoas se arrependam, porque enquanto o juízo não vem, a vontade do Senhor é que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. A pior pessoa na sua vida, a pior referência na sua vida, você não tem que querer que ela sofra as consequências, que o juízo caia sobre ela, que ela perca, que ela seja destronada, que ela seja pontinhos. O seu papel, o meu papel é o que a Bíblia diz, orar pelos inimigos e abençoar os que nos maldizem e perseguem. Vou deixar os textos aqui embaixo.
O nosso papel é sermos abençoadores, intercessores, pregadores, proclamadores da graça do Senhor, porque o juízo vem, porque o Senhor disse que virá, é uma agenda dele que não é nossa. O nosso papel é ser gratos a Deus, porque encontramos a salvação em Jesus Cristo, e então nós não estamos destinados para a ira, mas nós alcançamos misericórdia do Senhor. Você e eu não somos melhores do que ninguém, nós encontramos misericórdia do Senhor se entendemos a salvação pela graça por meio da fé, porque Jesus pagou o nosso preço. Não entre em discussões políticas, não coloque o seu candidato político como se fosse a salvação da sua cidade, do seu estado ou da nossa nação. Não é, nenhum deles é, nem o melhor candidato, o mais santo e puro que exista, porque ele não conseguirá governar, nem fazer o que disse que fará, porque o nosso sistema político não permite isso. Não ponha a sua esperança em alguém cair ou em alguém subir a uma posição de governo. A nossa esperança está no Senhor Jesus. Se você se compromete publicamente, publicando coisas de eleições, e você diz que você é de Jesus, no mínimo, diga para você mesmo que você precisa colocar textos bíblicos e palavra do Senhor, tanto quanto você posta política a favor de A ou B, ou contra A ou B, caia A ou B. Veja se você fala tanto de Jesus dessa maneira, para ver se você está realmente interessado no reino, para ver se realmente Jesus é o seu Senhor, para ver se realmente a sua esperança está nele, para ver se realmente o que importa para você é a salvação que você recebeu pela graça e por meio da fé. Se o que você põe é muito mais política, e política de ódio contra quem quer que seja, e você diz que é de Jesus, eu te recomendo, pare um pouco, vai orar, vai ler a Bíblia, medite nos textos que eu te proponho aqui, e pense quem governa o seu coração de fato. Querido, querida, nós não temos mais tanto tempo, o tempo vai afunilando, o juízo vem, e nós não devemos desejar o juízo, nós devemos orar com o Senhor, para que todos possam ainda alcançar misericórdia. Esta é a vontade de Deus, que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos chegarão ao arrependimento? Sabemos que não, mas essa questão é com Deus, não é com você e nem comigo. Não deseje o juízo para ninguém. Ore por misericórdia, abençoe. Sim, seja cidadão, faça a sua parte. Comemore a vitória do seu candidato, mas não celebre a derrota do outro. Não celebre a queda de ninguém, muito menos alguém que você conhece, que está no seu trabalho, que está na sua família, que está na sua casa, alguém que você conhece de perto, mesmo que seja alguém que te prejudicou. Não celebre a queda de ninguém. Se você fizer isso, você está semeando juízo para você, porque com a mesma régua que você medir, como eu já falei, você vai ser medido. Talvez não seja uma boa ideia enfrentar essa situação, porque é claro que você e eu também temos nossos erros, os nossos pecados, e nós precisamos da misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus nos leve a ter sabedoria nesses tempos tão estranhos em que vivemos. Jesus está às portas, Jesus vem. Nós somos chamados pelo Senhor a pregar a salvação pela graça, por meio da fé, que haja arrependimento, coração quebrantado, revelação do sangue de Jesus derramado na cruz, como a única salvação, a única esperança para quem quer que seja, para quem quer que creia, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Pense nisso.